queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 19 de julho, da 15ª semana do Tempo Comum. Começamos o nosso dia meditando a Palavra de Deus com a nossa Lex Divina, a nossa leitura orante da Palavra de Deus. E você que tem nos acompanhado ao longo desses dias tem percebido a grande alegria que eu tenho testemunhado porque estamos vivendo um tempo forte, um tempo da graça, que é o nosso retiro anual da vida consagrada feminina e masculina da nossa comunidade aqui no Brasil, que está acontecendo em Belém do Pará, na nossa casa do Convento do Carmo. E hoje é um dia de grande alegria para a nossa comunidade. Teremos 3 irmãos que vão dar um passo muito importante no seu caminho. São 3 seminaristas que estão concluindo a sua etapa formativa e que hoje irão viver exatamente a ordenação diaconal. Então hoje, anote aí na sua Lex Divina, você vai rezar por 3 irmãos. O irmão Marcos, o irmão João Gabriel e o irmão João Batista. São 3 irmãos que hoje, pelas mãos de Dom Humberto, vão viver essa graça da ordenação diaconal, que serão instituídos diáconos transitórios para a nossa igreja, pela nossa comunidade. Então a nossa gratidão, a nossa ação de graça por esses irmãos que foram fiéis e que chegaram até aqui. Acho que a palavra que os nossos irmãos podem ter no coração é: até aqui o Senhor nos ajudou. E vamos continuar intercedendo no final do ano. Esses 3 irmãos, por graça de Deus e também a nossa igreja, se tornarão sacerdotes. Então hoje é um dia de alegria por esse passo importante dos nossos irmãos. Eu convido você também a acompanhar pelos meios de comunicação, pela nossa web TV no YouTube, também pode acompanhar pelo nosso Instagram, através das fotos, daquilo que vai ser divulgado. Então hoje é um dia de oração, de intercessão e de grande alegria. Estamos vivendo um grande júbilo nesses 20 anos da nossa comunidade, dentro desse retiro anual, onde acontece hoje as ordenações diaconais, amanhã a ordenação sacerdotal. Depois teremos a alegria de ter consagração das virgens, primeiros votos, votos perpétuos, irmãos e irmãs que dão esse passo importante nesse caminho. Então, o seu convite hoje é rezar pela vida consagrada. Você que é consagrado, mas você também que é pai, mãe, né? Você que é celibatário, devemos nos alegrar com todas as vocações e darmos graças ao Senhor pela fidelidade que o Senhor coloca no coração de cada um dos irmãos. A liturgia da palavra de hoje nos traz na primeira leitura retirada da profecia de Isaías. Naqueles dias, Ezequias foi acometido de uma doença mortal. Foi visitá-lo o profeta Isaías, filho de Amós, e disse-lhe: Isto diz o Senhor: arruma as coisas de tua casa, pois vais morrer e não viverás. Então Ezequias virou o rosto contra a parede e orou ao Senhor, dizendo: Peço-te, Senhor, que te lembres de que tenho caminhado em tua presença com fidelidade e probidade de coração, e tenho praticado o bem aos teus olhos. Ezequias prorrompeu num grande choro. A palavra do Senhor foi dirigida a Isaías. Vai dizer a Ezequias: Isto diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas. Eis que vou acrescentar à tua vida mais 15 anos. Vou libertar-te das mãos do rei da Síria, junto com esta cidade, que ponho sob minha proteção. Então Isaías ordenou que fizessem uma cataplasma de massa de figos e a aplicasse sobre a ferida, que ele ficaria bom. Perguntou Ezequias: E qual é o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? Este é o sinal que terás do Senhor, de que ele cumprirá a promessa que fez. Eis que farei recuar 10 graus, a sombra dos graus que já desceu no relógio solar de Acais. De fato, a marca do sol recuará 10 graus dos que ela tinha descido. Então, na leitura de hoje do profeta Isaías, vai narrar o que aconteceu com Ezequias. Ele foi acometido por uma doença mortal e Isaías vai visitar ele. E quando Isaías vai visitar Ezequias, pede para ele que vire o rosto contra a parede e que olhe ao Senhor, Ezequias vai dizer: Peço-te, Senhor, que te lembres de que tenho caminhado em tua presença, com fidelidade de coração. Então, o que acontece? Ezequias vai fazer uma oração diante de Deus. E aí ele vai cair em choro, em prantos, em lágrimas. E o Senhor, por escutar o choro, a oração de Ezequias, vai devolver a ele 15 anos a mais de vida.
Então, o que a leitura de hoje vai nos dizer? Que quando nós voltamos o nosso coração para Deus, profundamente, fazemos uma oração do nosso coração, o Senhor escuta o grito da nossa oração. O Senhor escuta o desejo do nosso coração. E Ele que vai escutar, né, o grito, vai ouvir as lágrimas de Ezequias e vai libertar ele, né, do rei assírio, né, das mãos do rei da Síria. E nesse dia o Senhor vai ordenar a Ezequias que de fato ele suba à casa do Senhor. Que ele não só viva essa graça dessa cura, porque ele era cometido por uma doença, mas que ele possa de fato servir ao Senhor. E nós somos convidados também na nossa oração, quando o Senhor nos escuta, de servirmos ao Senhor, de retribuirmos com a oferta da nossa vida. E hoje o Senhor te convida a ofertar a tua vida por tantas graças e tantas coisas que o Senhor já realizou na tua vida. E eu tenho certeza que você tem um coração de gratidão. E não pode deixar nesse dia de louvar e agradecer a Deus, porque o Senhor ouve o grito da nossa oração. O salmo de hoje é o Salmo 38. Vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir. Eu dizia, é necessário que eu me vá, no apogeu de minha vida e de meus dias. Para a mansão triste dos mortos descerei, sem viver o que me resta dos meus anos. Eu dizia, não verei o Senhor Deus. Sobre a terra dos viventes nunca mais verei um homem neste mundo. Minha morada foi à força arrebatada, desarmada como a tenda de um pastor. Qual tecelão eu ia tecendo a minha vida, mas agora foi cortada a sua trama. Ó Senhor, meu coração em vós espera. Por vós há de viver o meu espírito. Curai-me e conservai a minha vida. Então hoje o salmista ele reconhece a misericórdia de Deus. O refrão do salmo é: vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir. Então o salmista reconhece hoje, através desse salmo, essa mão misericordiosa de Deus, essa salvação do Senhor que nos livra todos os dias. Todos os dias o Senhor estende a sua mão e deseja nos livrar do abismo em que nós nos encontramos. E nós temos a tendência de todo dia entrar num buraco, entrar num abismo diferente. E o Senhor hoje faz esse convite a cada um de nós, a livrar-nos de fato, né, dos abismos em que nos encontramos. E depois todo salmo ele vai fazer uma oração ao Senhor, ele vai apresentar o grito do seu coração, mas ele vai reconhecer também o Senhor como esse bom pastor. Esse pastor em que deseja cuidar de cada um de nós e que o nosso coração deve esperar nele. O nosso coração deve esperar no Senhor. Por vós há de viver o meu espírito. Curai-me e conservai a minha vida. Então, que seja o fruto da sua oração hoje, neste dia, junto com o nosso salmo. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Mateus. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação, num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que, em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesses compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não tereis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. A liturgia de hoje, no seu evangelho, nos traz um evangelho bem complexo, onde os fariseus vão condenar o Senhor pelo fato de exercer no sábado. Na verdade, que eles condenam os discípulos que vão colher espigas, né, para comer. E aí o Senhor que vai repreender-lhes dizendo, né, nunca lestes o que fez Davi com seus companheiros. Ele vai relembrar que o Senhor também é o Senhor do sábado. E é a misericórdia que o Senhor quer, não é o sacrifício. Não são as leis que nos oprimem, que nos reprimem, mas ao contrário. O Senhor hoje vai neste sábado nos pedir de termos um coração que primeiro vê a misericórdia de Deus e que reconhece que o Senhor também é Senhor do sábado, né? O homem também é chamado no sábado a
servir ao Senhor. E esse evangelho de hoje é para cada um de nós esse convite a entendermos que devemos servir ao Senhor todos os dias. Somos convidados a nos pôr a serviço de Deus e, sobretudo, essa frase que eu quero que você guarde no teu coração. Quero a misericórdia e não o sacrifício. Então, que neste dia, nessa sexta-feira, peçamos ao Senhor a graça, intercedendo pelos nossos irmãos que dão esse passo importante na vida diaconal, nessa ordenação diaconal. Peçamos também ao Senhor a intercessão pelo mundo que sofre. Peçamos ao Senhor por as intenções que cada um de nós traz no coração neste dia. Tenhamos uma bela sexta-feira e que Deus os abençoe.